Qual é a mensagem principal do livro A Ciência de Deus, de Alistair McGrath? Dá para desenhar? Bom, a gente acha que dá. Para McGrath, a teologia científica é uma tentativa de relacionar teologia com ciência. Especificamente, McGrath foca na relação entre teologia cristã e ciências naturais. Neste primeiro episódio desta série, começaremos modelando o que McGrath parece entender por ciências naturais e, portanto, por científica, no livro A Ciência de Deus. Em seguida, no segundo episódio, apresentaremos uma proposta de modelagem do que ele define como uma teologia científica cristã nesse contexto. Então, vamos lá. O ponto de partida de McGrath para qualificar o que ele quer dizer por ciências naturais e, portanto, por científica, é a questão: o que é a natureza? Ou qual é a natureza da natureza? Isto é, se a natureza fosse representada como um conjunto universo, quais elementos pertenceriam a ela? Como esse conjunto seria definido? Portanto, uma parte fundamental do sistema da teologia científica é uma ontologia da natureza. A fim de tentar responder a essa questão ontológica, o ser humano se projeta distante da natureza para obter um ponto de vista sobre ela, ou seja, para observá-la. Contudo, nesse contexto, surge uma série de novas questões. É possível saber o que é a natureza? Isto é possível passar da observação para o conhecimento da natureza? Se não, por quê? Se sim, até que ponto e como? Portanto, não apenas uma ontologia da natureza, mas também uma epistemologia e uma respectiva metodologia das ciências naturais são partes fundamentais do sistema da teologia científica. Segundo McGrath, diversas respostas foram dadas a essas questões no desenrolar da história. No Iluminismo, a resposta epistemológica foi a de que é possível saber o que é a natureza a partir da razão, isto é, partindo-se dedutivamente de raciocínios a priorísticos. Portanto, o modernismo iluminista foi marcado por um racionalismo. Já a resposta ontológica iluminista foi a de que a natureza é um conjunto de dados logicamente relacionados, o que caracterizou um positivismo metodológico nesse período. De fato, para o iluminismo, qualquer ser humano, a partir da razão, tida como universal, infalivelmente definiria a natureza de uma mesma forma, dada e logicamente cognoscível, o que caracterizou o seu fundacionalismo racionalista. Esta era a realidade para o modernismo iluminista. Já no pós-modernismo, esse fundamentalismo foi desacreditado pela análise histórica, a qual apontou para a existência de diversas racionalidades comunitárias historicamente situadas e não de uma única razão universal. Nesse sentido, a observação passou a ser considerada uma leitura comunitária com a sua respectiva inclinação, isto é, uma interpretação com seus interesses e não um ponto de vista neutro. Assim, a natureza, enquanto um conjunto de entidades, passou a ser tida como uma construção social, sendo a sua forma específica livremente construída por cada comunidade e não objetivamente dada aos sentidos e por eles espelhada. Essa foi a resposta do pós-modernismo à questão ontológica sobre a natureza. Consequentemente, a resposta à questão epistemológica das ciências naturais foi a de que não é possível saber o que é a natureza, porque a natureza não existe fora das construções sociais. Uma resposta caracteristicamente idealista. Dessa forma, metodologicamente, nenhuma construção teria de passar por uma validação externa, pois esta não seria possível. Bastaria ser internamente coerente. Nesse sentido, o pós-modernismo propôs como método a desconstrução das construções pela denúncia das relações de poder tidas por totalitárias que estão por trás da aparente coerência de cada construção social. Esta é a realidade para o pós-modernismo. Contudo, nesse contexto,
como explicar o sucesso explicativo e preditivo das ciências naturais? Ele não implicaria certa correspondência entre as construções científicas e a realidade externa? E como fazer sentido dos processos de desenvolvimento e recepção de construções sociais pelas comunidades? Eles também não envolveriam certa expectativa comunitária de correspondência entre construção e observação? Nesse contexto, o filósofo Alasdair MacIntyre propôs a noção de racionalidade mediada pela tradição. Ou seja, por um lado, ele reconheceu que toda observação é uma leitura e, mais especificamente, uma leitura tradicional, no sentido de ser feita por meio das lentes das ideias e práticas da respectiva comunidade. A tradição não impossibilita, mas media o conhecimento racional da realidade externa, temperando a sua objetividade. Assim, para MacIntyre, a natureza existe fora das construções sociais, apesar de não poder ser acessada imediatamente sem a mediação da tradição. Contudo, para ele, essa impossibilidade não impossibilita que construções tradicionais sejam consideradas mais ou menos distantes do que se sabe, ainda que provisoriamente, do conhecimento verdadeiro acerca da natureza. Verdadeiro aqui sendo utilizado no sentido de correspondente. Dessa forma, as construções tradicionais podem ser comparadas entre si com vistas à abdução ou inferência à melhor explicação. Nesse sentido, apesar de ser historicamente situada, uma construção tradicional pode carregar consigo uma pretensão de universalidade, mesmo não sendo universalmente aceita. De fato, para MacIntyre, a aceitação de uma construção tradicional depende tanto dessa sua validade externa quanto da sua coerência interna com a própria tradição. Nesse sentido, as construções são desenvolvidas por suas comunidades ao longo do tempo com base nesses critérios. Semelhantemente, o filósofo Roy Bhaskar propôs o chamado realismo crítico. Realismo porque defende a existência independente da realidade externa às construções sociais. E, portanto, responsabiliza o ser humano intelectual e moralmente por responder a ela. Assim, para Bhaskar, as construções são respostas sociais indutivamente produzidas pela reflexão sobre a interação com a realidade externa e, dessa forma, são construídas posteriormente a esse encontro empírico. Logo, as construções não são arbitrárias, pois têm por referência a interação com a realidade. Contudo, o realismo de Bhaskar é crítico, pois reconhece uma distância entre construção social, tida por provisória, e conhecimento pleno da realidade externa. No entanto, para Bhaskar, as comunidades buscam verossimilhança entre as suas construções e o que se sabe da realidade, procurando sanar as anomalias entre ambos ao longo do tempo por meio de aproximações incrementais. Portanto, o realismo crítico de Bhaskar não é ingênuo, como se não houvesse distância entre construção e realidade externa, nem instrumentalista, como se essa distância não importasse na prática. Para McGrath, essa parece ser a explicação mais simples para o sucesso das ciências naturais. Bhaskar também defendeu que a realidade é um todo estratificado em diversos níveis ontologicamente interdependentes, não sendo redutível a nenhum deles em especial. Consequentemente, defendeu que o método para obtenção de conhecimento deve ser catafísico, isto é, de acordo com a natureza do nível da realidade com que se interage e, portanto, deve ser plural. Em outras palavras, Bhaskar defendeu que a epistemologia e a metodologia devem seguir a ontologia e não o inverso. Nessa interação com a realidade, Bhaskar defendeu ainda que se deve levar em consideração a existência de entidades não observáveis, as quais, portanto, podem ser hipotetizadas nas construções sociais correspondentes. Diante desse cenário, na última parte do livro A Ciência de Deus, McGrath trata de diversos aspectos da noção de teoria. Nesse contexto, McGrath retoma o significado do termo grego correspondente teoria,
o qual designava um conjunto de theoros, título dado aos oficiais enviados pela comunidade para observar determinados acontecimentos e relatar o que tinham visto. Portanto, nessa sua origem, a noção de teoria carrega consigo uma responsabilização das construções sociais perante as suas respectivas tradições comunitárias. Nesse sentido, McGrath aponta que a teorização tem como uma de suas motivações a diferenciação social de uma comunidade em relação às demais tradições. Contudo, além de serem responsáveis, as teorias também deveriam ser responsivas, no sentido de responderem de forma verossímil à realidade externa encontrada. Segundo McGrath, a teorização busca essa responsividade explicativa por meio da modelagem da realidade, sendo esse processo inerentemente uma redução da complexidade observada. Essa modelagem é feita por meio de palavras, proposições e/ou imagens, sendo que um fenômeno de um nível da realidade pode vir a ser representado até certo ponto por analogia com um fenômeno similar de outro nível. Historicamente, a representação de fenômenos complexos demandou, por vezes, a complementação entre dois ou mais modelos aparentemente contraditórios. Essa forma inesperada de modelagem exemplifica a desfamiliarização que deve ser buscada por uma teorização que pretende enriquecer a leitura tradicional em seu encontro com a realidade. Portanto, na teorização, é importante não perder de vista as particularidades da realidade e os processos pelos quais elas se desenvolvem ao longo do tempo, a fim de que as teorias não se aprisionem a modelos genéricos que não respondam adequadamente ao que se observa. Essa recomendação é conhecida como a redenção dos particulares. Nesse sentido, as teorias estão sempre em desenvolvimento para melhor responderem à realidade. Nesse contexto, McGrath defende que, apesar de necessariamente envolverem uma redução de complexidade, as teorias ensejam discussões não reducionistas sobre o todo da realidade, podendo levar a revisões da cosmovisão comunitária. Nesse sentido, McGrath defende a legitimidade de se levar em consideração o âmbito metafísico, entendido como a realidade última não observável por trás da natureza. A possibilidade da existência dessa realidade, ao invés de privilegiar, responsabiliza ainda mais as construções sociais que a assumem, porque aumenta a responsividade delas exigida. Nesse contexto, McGrath defende que considerações metafísicas devem ser feitas a posteriori, como forma de discussão de implicações teóricas, e não a priori, como pressuposições da teorização. Dessa forma, a metafísica não levaria a um fechamento teórico prematuro, mas sim a abertura teórica para o mistério da complexa coerência da realidade. Este, portanto, é um modelo gráfico do que McGrath parece entender por científico no livro A Ciência de Deus.